36. Hebreus capítulo 10, versículo 35, versículo 36. Se você quiser colocar um tema nessa pregação, você pode colocar o seguinte tema: a confiança em Deus e a fonte de fé em Cristo Jesus. Vamos repetir junto? A confiança em Deus e a fonte de fé em Cristo Jesus. Vamos falar bem forte agora. Aleluia. A confiança em Deus e a fonte de fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante. A palavra de Deus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Por isso sentar, à vontade. Eu ia falar sobre o ministério das mulheres, mas Deus, Ele colocou dentro do meu coração, enquanto estava sendo ministrado o culto, essa palavra de hoje. Glória a Deus. Porque tem pessoas aqui que vão precisar dela. E hoje Deus fala contigo, Ele tem uma palavra especialmente no seu coração hoje. Presta bastante atenção, que Deus, Ele tem algo para falar conosco essa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela traz ao nosso coração hoje um ensinamento sobre como superar o medo, como superar a timidez, como superar a dúvida, como superar a insegurança. Quem não passou como eu já passei? Você imagina, você está estudando igual eu estudei na PUC, e lá, mais de 60 alunos numa sala, tinham pessoas lá que zombavam de mim, que não gostavam de mim. Aleluia. E ali, o professor falou: você vai ter que apresentar um trabalho. E aquele trabalho ia ser sobre um tema polêmico, porque eu sabia que tinha pessoas dentro da sala de aula que iam me desafiar e zombar de mim, e escarnecer diante de todo mundo. E eles já avisavam já. Antes de eu apresentar, se eu fosse falar sobre aquele tema, eles iam fazer barraco. E aí eu, no meio de uma faculdade, sozinho, longe da minha família, longe de todas as pessoas que podiam me apoiar, como eu ia dar conta de passar aquela situação? E eu lembro que o meu coração falou: não, Senhor, eu não tenho coragem, eu não vou fazer isso, eu não vou apresentar esse trabalho, eu não vou fazer isso, Senhor. Mas dentro do meu coração eu decidi ir no meu quarto e orar diante de Deus. E ali eu orando diante de Deus, eu sentindo medo, eu sentindo aquele aperto no coração, porque estava chegando o momento de apresentar o trabalho, eu não sabia como eu ia fazer, não sabia o que eu ia falar. Eu pensava: se eu chegasse na frente da sala, na frente de todo mundo, eu não der conta de falar, eles vão rir de mim lá. Como é que vai ser? Eu vou ficar mal naquele lugar, eu não vou ter nem coragem de voltar naquela escola mais. Eu, dentro do meu coração, eu fiquei com esse aperto no meu coração, comecei a orar a Deus, eu dormi orando diante de Deus. E naquela noite que eu estava orando ali, eu comecei a sonhar com os artigos da Constituição, comecei a sonhar com os incisos falando sobre aquele assunto, aquele tema. E de repente eu acordei, quando eu acordei eu vi um anjo do Senhor dentro do meu quarto me ensinando diretamente ao meu espírito o que eu precisava falar naquele momento. Na hora que eu abri o olho, eu dei para ele, ele pegou, percebeu que eu estava olhando para ele, ele foi, atravessou na parede e foi embora. Dentro do meu coração eu entendi que Deus, Ele cuida sim da gente. Ele está sim fazendo algo no sobrenatural, fazendo algo no espiritual. Enquanto nós estamos clamando a Ele, enquanto nós estamos nos voltando a Ele para obedecer o que Ele quer que a gente faça. E aí, irmãos, eu fui preparado, eu preparei, eu falei: se eu for, eu vou ter que ir preparado. Eu peguei, escrevi o que tinha que escrever, fiz o que tinha que fazer. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui falando direitinho, cada passagem, cada
palavra que tinha que falar. E eu estou lhe dando confiança, porque eu já estava tão envolvido na vida, eu já tinha lido tanto aquele assunto, que eu sabia falar o que eu tinha que falar. Então, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro, vá diante de Deus, porque Ele que te capacita, Ele que vai te aprovar, Ele que vai falar, esse aqui está aprovado, esse eu vou ensinar, esse eu vou capacitar, eu vou treinar Ele para fazer isso. Depois, se prepara, não seja desleixado com o que Deus falou para você fazer. Não deixa para a última hora, não deixa de qualquer jeito as suas coisas. Se tem valor para você, faça as coisas com zelo, com empenho, com esmero, com dedicação. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei com mais de 30 páginas lá para falar em pouco mais de 15 minutos. E aí eu falei tudo direitinho, parece que eu sabia cada passagem que eu estava falando. Eu terminei de falar e eles não tiveram nem a reação de ler, só um balbucio ou qualquer palavra lá enquanto eu estava falando. Aleluia! Por quê? Porque Deus estava comigo no que aí, irmãos, vai ter muitas situações que vão acontecer na sua vida. Você vai ter que ter ousadia, vai ter que ter coragem, vai ter que ter realmente confiança no seu Deus para você fazer o que tem que fazer. Uma hora você vai ter que apresentar o trabalho da escola, outra hora você vai ter que falar em público lá no seu trabalho ou em algum lugar que você estiver. Você vai ter que arrumar um trabalho, igual o Gabriel, né? Que trabalha com o público, e às vezes você tem que falar, você tem que chegar com clientes, abordar eles, você tem que ter um jeito de superar a sua timidez, superar aquela insegurança. De não fazer algo, você vai sendo capacitado, experimentado, mesmo quando você não tem experiência. Seu primeiro emprego, sua primeira audiência como advogado, você chegar diante do juiz, chegar diante das pessoas do outro lado que vão falar contra você, que vão pegar as brechas lá no que você está fazendo, saber os seus defeitos lá na hora para te envergonhar na frente do juiz, envergonhar diante dos seus clientes. Aí não vai ser fácil. Para quem tem experiência é fácil, mas quem não tem experiência vai ter que começar do zero alguma coisa. Então, irmãos, de uma maneira ou de outra você vai ter que começar. Você vai ter que começar. Para você começar, você vai ter que confiar no Senhor, você vai ter que ter dentro do seu coração aquele desejo de ser diante de Deus abençoado, de ter realmente um compromisso de se aproximar de Deus e querer alguma coisa. E é sobre isso que Deus trata o nosso coração hoje. E aí, você imagina quando for o dia do juízo final. Jesus ele vai estar lá preparado para julgar a humanidade, porque naquele tempo ele vai ser juiz. E cada um de nós vai ter que se apresentar diante de Jesus e olhar no rosto dele. E cada um de nós vai ter que ser julgado segundo as nossas obras que nós fizemos. Você imagina a vergonha que você vai passar, que eu vou passar se eu não estiver pronto naquele dia. Só que lá não tem esse negócio de improviso, não. Se não tiver tido confiança em Deus, para você voltar para Ele, para você falar, Senhor, eu não consigo vencer esse mal, esse pecado, esse defeito, essa falha minha. Se você não tiver realmente esse compromisso, essa dedicação de chegar diante de Deus e pedir para Deus te mudar, naquele dia você vai estar todo desconcertado, porque a sua consciência vai te acusar que você não está pronto. Você não está preparado para fazer aquilo. Só que aí não tem como voltar atrás, não tem como você falar, não vou fazer, eu não vou passar por isso, não. Você vai ter que chegar diante de Jesus, vai ter que ser julgado. Todos os anjos te olhando, todos os demônios caídos te olhando, todos os seres humanos te olhando, e Deus ele vai falar, você falhou. Você errou, você pecou, você abandonou a salvação de Deus, você desprezou o que eu te dei em Cristo Jesus. Aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Seja jogado no lago de fogo eternamente. Todas as pessoas te olhando, aqueles que estão ali para receber a ordem do Senhor, te pega lá, te traz para fora da presença de Deus e te joga no lago de fogo. E acabou, e eternamente não tem como mais você voltar.
Aí dentro do seu coração, dentro do meu coração, o que é mais importante? É o medo? O que mais é importante? É a insegurança? É a incredulidade que é mais importante? Ou é nós nos voltarmos para o Senhor e falar para Deus: Senhor, se é assim, realmente eu quero ser salvo diante da sua presença, eu quero chegar no dia do juízo final, eu quero olhar com ousadia diante da tua face, lá diante do teu trono, e falar: Senhor, eis-me aqui, pode me julgar segundo a sua misericórdia, porque eu tenho confiança que eu aceitei Jesus Cristo aquele dia que eles falaram para mim. Olha o que a Bíblia diz, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna diante de Deus. Se você reconhece que você não está pronto para ser julgado diante de Deus, você tem que ir até Jesus. Aleluia, cara. Se você reconhece, se você sabe que não tem condição de você se apresentar diante de Deus para ser julgado, você tem que se voltar para Jesus em qualquer tempo. Antes de ser tarde demais, antes de passar a sua hora, antes de chegar na hora de você apresentar o trabalho, apresentar o que você tem que apresentar e não ter mais jeito de você se preparar e acabar o seu tempo. Nós temos que ter essa, diante de Deus, essa confiança e saber que vai ser assim para nós nos prepararmos para encontrar diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7 ao 9, ó, a palavra de Deus diz assim: pois não nos deu Deus um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus. O que a Bíblia diz? Deus não nos deu um espírito de covardia, nós não somos covardes. Nós não somos daqueles, como a palavra de Deus diz, como a gente leu, daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás, daqueles que abandonam, daqueles que falam: ah, não estou dando conta, eu não vou mexer, eu não vou fazer, ah, eu não sou capaz de fazer isso. Não, nós não somos assim, não. Nós temos que ter humildade. Chegou na hora lá, eu tinha que apresentar a monografia, que é o trabalho de conclusão da graduação em Direito, bacharel em Direito. Aí o que eles fizeram? Eles me colocaram diante de pós-doutores lá para eu falar diante deles o que eu tive que escrever durante os 5 anos lá que eu fiz a faculdade. Como é que você vai falar para ser avaliado por alguém? Você tem que falar, você não pode gaguejar, você não pode ficar de qualquer jeito. É a sua chance de mostrar que você se preparou, a sua chance de se mostrar que você tem compromisso diante de Deus, a sua chance de mostrar que aquilo tem valor para você. Não é dar um jeitinho, não, é você chegar lá para aqueles que você for apresentar e falar: eu estudei para isso, eu li o que tinha que ser lido, eu fiz o que tinha que fazer para trazer agora, é o meu momento de falar o que eu aprendi. É isso que você tem que fazer, não é de qualquer jeito. Depois, eles avaliaram e falaram: você tirou 100. Valia 100, eu tirei 100. Chegou na hora do mestrado. Daí eu fiz a dissertação, que na graduação, o bacharel em Direito fala monografia. Mono, grafia escrita. Então vai ser um diálogo sobre um assunto. Você vai desenvolver o tema até acabar a sua monografia falando um argumento e ninguém te contrapondo. Na dissertação você vai colocar uma ideia daqui e outra daqui, fazer as duas se contraporem uma à outra. Aí eu fiz o que tinha que fazer na dissertação, e aí acabou. Eu fui lá com o que estava responsável lá para dar nota. Falei para ele: o senhor falou que eu fui aprovado, mas qual que é a minha nota? Ele falou: no mestrado, ou você é aprovado ou não é aprovado. Se você é aprovado, a sua nota já foi que você foi aprovado. Não tem nota no mestrado.
Eu achei aquilo bom demais. Porque se eu cheguei lá, se eu fiz o que tinha que fazer, eu fui aprovado. Se eu fui aprovado, não tem quem tirou 50, quem tirou 100, mas todos foram aprovados. Então eu fui aprovado junto com os outros que tiraram 99, que tiraram 100. Aleluia. E aí, diante de Deus, é a minha história, como foi falado, é a minha história que eu vivi na presença de Deus, que eu orei diante de Deus, que eu pedi para Deus sabedoria, que eu fui diante de Deus e Deus me capacitou para fazer o que tinha que fazer. Por mais que eu tinha vergonha de falar em público, por mais que eu não conseguia apresentar um trabalho na escola, no ensino médio, eu perdi a nota para apresentar o trabalho. Mas Deus me capacitou e hoje, graças a Deus, a Carol foi testemunha. Fui lá e fiz o que tinha que fazer. Aleluia. Só que a insegurança, irmão, vai estar rondando a gente o tempo inteiro. Uma hora na hora de pregar, na hora de falar, nossa, o que eu vou falar com o povo hoje? Outra hora na hora de eu fazer uma audiência, eu vou ter uma audiência daqui a um tempo, eu estou inseguro em relação a isso, porque é um assunto difícil, eu vou ter que me apresentar. Os advogados da parte contrária são difíceis de tecnicamente ser contestados ali. Eu sei que eu tenho que estar bem preparado para fazer uma boa defesa. E aí, da mesma forma, vai ser com vocês. Só que Deus traz aqui para te dizer: a confiança em Deus e a fonte de fé que está em Cristo Jesus vai fazer você estar preparado naquele dia. Você vai estar confiante naquele dia. E olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o amor lança fora todo o medo. Sabe quem é o amor? Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é Deus, Jesus é amor. Se você for diante de Jesus, Jesus vai lançar fora todo esse medo, você não vai ter medo. Você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso fazer o que tem que ser feito, Senhor. Me dá ousadia, me dá intrepidez para fazer o que eu tenho que fazer. E aí Deus ele vai te capacitar a cada momento. Só que se você não realmente não se dedicar, como é que você vai aprender? Você acha que para eu falar hoje do jeito que eu estou falando aqui foi simplesmente chegar aqui e falar? 18 anos pregando a palavra de Deus. Às vezes você fala: eu nunca vou pregar como aquele fulano de tal ou aquele outro. Mas eu tive no começo, eu tive as palavras que eu não conseguia nem falar no começo. Eu lembro que quando eu converti na Igreja da Paz, eu cheguei para a minha líder de célula e falei para ela: eu nunca vou conseguir pregar a palavra de Deus, você tem vergonha. Eu não consigo falar em público. Como é que Deus vai me usar para pregar se eu não consigo? Na hora eu travo, na hora eu não dou conta de falar. Ela falou para mim: no momento certo Deus vai te capacitar. Glória a Deus. Eu não desisti. Eu peguei e fui falando sempre. Eu tinha o meu jeito de realmente me dedicar. Eu ia para o monte, eu começava a ler a Bíblia, eu começava a pregar para as paredes lá, o lugar que eu estava, para o vácuo lá, falando: ó, se converta, Deus está falando contigo. Eu já começava a ensaiar no monte que eu tinha que fazer. Aí chegava lá no lugar que eu tinha que falar, Deus ele estava me capacitando no momento de intimidade com Ele, para me exaltar no momento de publicidade, no momento que estava ali tendo que ser falado em público. Então Deus ele está te falando hoje: tenha a sua intimidade com Deus, para que no meio da multidão você consiga fazer a vontade do Senhor sem cochear entre dois pensamentos, ou sem ficar inseguro no que Deus ele confiou para você fazer. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 37. A palavra de Deus diz aqui, na oração que a igreja fez para o desafio que Deus colocou a igreja para fazer naquele tempo. Uma vez todos procuraram os irmãos e eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis e as autoridades, juntaram-se uma a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungisse Herodes e Pôncio Pilato, como gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora presta atenção no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, trenderam o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. O que eles fizeram? Eles voltaram para Deus antes de começar a trabalhar, antes de começar a realizar o obra. Deus, ele veio e capacitou o coração deles. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Esse versículo aqui é muito mal entendido. E aí, hoje Deus vai te dar sabedoria sobre essa passagem. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que eles cavam será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Em uma versão fala assim, quanto aos medrosos. Em outra versão fala assim, quanto aos tímidos. Então, medroso, a pessoa que é tímida, ela vai ser condenada só porque é tímida? Imagina você condenar alguém só porque ele é tímido, ela é tímida. Na realidade, a melhor definição para essa palavra aqui é covarde. Nem é tímido, nem é medroso. É aquele que é covarde, ou aquele que diante da situação que está vivendo, ele é covarde, ele não tem confiança em Deus para fazer o que deve ser feito. Olha os exemplos que a Bíblia diz, ó. Juízes capítulo 7, versículo 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver com medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10 homens. Aqui fala da história de Gideão. Quando Gideão ia guerrear contra aqueles soldados, o comandante passou diante do batalhão e falou desse jeito, todos os covardes, todos os medrosos que estão pensando que vai perder a batalha, eu te dou a chance, pode ir embora para casa. Foi embora 22.000. Só ficou 10. Imagina você no meio daqueles 10. Ele falou, agora está perdido mesmo. Isso que tinha aqui foi tudo embora, olha lá o tamanho do exército do inimigo, como é que nós vamos fazer? Deus olhou para Gideão e falou, não está bom ainda não, Gideão. Tem muita gente ainda. Fala para eles beber água naquele lugar ali. Os que estiverem bebendo água, levando com a mão na boca, esses eu quero que separe. Dos 10.000 separou 300. Quem que venceu a batalha no final? Os 300. Mas 300 corajosos, 300, não é isso? Aqueles que eram corajosos realmente. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 ou 3. Aqui depois você lê na sua casa, ou você assiste esse vídeo que foi gravado e lê lá na sua casa. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 ou 3. Deus ele falando para o povo: aquele que for covarde pode ir embora para casa. Sempre quando tiver uma guerra, os covardes podem ir embora para casa. Deus ele não trabalha com pessoas covardes, pessoas medrosas, pessoas inseguras. Não. Deus ele quer que você chegue diante dele com a sua timidez, com a sua insegurança, com a sua incapacidade e fala: Senhor, eu não posso, eu reconheço que eu não consigo, mas o Senhor consegue na minha vida, o Senhor me capacita, o Senhor me treina, o Senhor vai fazer grandes coisas através da minha vida para que o seu nome seja glorificado. Glória a Não que eu vou fazer como o Marcelo fez, eu vou chegar diante da sua congregação e falar que o Senhor que fez na minha vida grandes coisas na face da terra. Amém? Convido a irmã
o meu Leandro está trazendo um louvor, fica sobre os seus pés. Eita glória. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Enquanto isso, peça para Deus nessa noite. Deus ele está te dizendo, vai ter desafio grande para você enfrentar, que você vai dizer para você mesmo, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições de fazer isso, como é que eu vou realizar essa obra, como é que eu vou fazer isso? Deus ele está te falando hoje, Ele está abrindo a porta para você fazer algo muito tremendo na face da terra, mas Ele já está te avisando, não tenha medo. Não tenha medo, eu já estou te avisando, eu vou te capacitar para isso, eu vou te dar diante da minha presença intrepidez e ousadia para você realizar o que eu tenho determinado para você fazer na face da terra, diz o Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, tira do seu coração todo medo, toda insegurança. Vai falando para o Senhor, Senhor, eu não posso mesmo, Senhor. Eu tenho timidez, eu tenho insegurança, eu tenho medo de fazer as coisas, mas a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Senhor é o amor, eu vou diante da sua presença nesse momento. Vai arrancando todo medo, vai arrancando toda ansiedade, toda preocupação. Vai chegar o momento que você vai ter que enfrentar, mas ainda não chegou.